Boa tarde a todas e a todos. Em nome do presidente... Delicinha, prefeito Delicinha da Bahia, que está gritando, a gente reconhece pelo sotaque, pelo chapéu. Saudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Alckmin e o presidente Sarney. Em nome dos três, saudar todas e todos que estão aqui, não só os que estão nesse salão nobre. Sei que tem muita gente que está no outro salão oeste, tem muita gente que está lá no térreo acompanhando pela TV, pela imagem. Me comprometo a descer para cumprimentar todo mundo depois da cerimônia, agradecer muito a presença de vocês. Saudar em nome da primeira-dama, Janja da Silva, em nome da minha colega, ministra Anísia Trindade, em nome da ministra Gleice Hoffmann, no mês de março, dia de luta das mulheres, saudar todas as mulheres presentes aqui nesse ato. Em nome da Fernanda Magano, que é presidenta do Conselho Nacional de Saúde e trabalhadora da saúde, quero saudar todas as trabalhadoras da saúde do nosso país que fazem o SUS existir. As mulheres compõem mais de 80% das profissionais de saúde do nosso país, saem de casa, saíram durante a pandemia, saem de casa todos os dias do ano, no fim de semana, à noite, no plantão, enfrentando todas as dificuldades para cuidar da nossa população brasileira. Não se salva a vida nesse país sem as mulheres que cuidam, trabalham e defendem o Sistema Único de Saúde no nosso país. Quero saudar também três mulheres especiais na minha vida. Primeiro, o meu amor, Tássia, jornalista, grande defensora do SUS, grande defensora da saúde integral das mulheres, dedicou uma parte do seu trabalho a fazer documentários às mulheres que peregrinam ainda para fazer a prevenção e o tratamento do câncer de colo de útero. A minha filha, Mel, que essa é usuária do SUS desde o pré-natal, por decisão da Tássia, minha companheira, nasceu no Sistema Único de Saúde. E a minha mãe, doutora Leia, uma pediatra, que no alto dos seus quase 81 anos de idade, presidente Lula, levanta todo dia de manhã cedo, vai até o Hospital do Servidor Público do Estado em São Paulo e à tarde vai para a periferia da Zona Sul. Sábado e domingo, o Guilherme Boulos, o Zaratini conhecem, ela sobe ao Morro da Lua para cuidar das mulheres, das crianças, da população na periferia da Zona Sul, e a quem eu aprendi o que é ser médico, o que é ser um médico que está do lado do nosso povo e cuidar do nosso povo. Quero fazer uma saudação especial à Vossa Excelência Zé Gotinha. Nem todo mundo sabe, Zé Gotinha foi criado em 1987, quando o presidente Sarney era presidente da República desse país. Criador é o Darlan Rosa, e eu conheci o Darlan Rosa porque quando fui ministro da Saúde, eu achava estranho o Zé Gotinha não ter a marca do SUS. E falei, discutimos, e você vai ter que falar com o criador, que é o Darlan Rosa. Eu quero agradecer aqui o Darlan Rosa, porque ele na hora falou, pode tatuar o Zé Gotinha com o SUS, porque o Zé Gotinha é do SUS, é do Brasil. E se prepara, Zé Gotinha, que nós vamos andar muito esse país para vacinar quem precisa ser vacinado no nosso país. Quero saudar e agradecer profundamente as instituições que me formaram. Está aqui vários professores da Unicamp, em nome da pró-reitora Moretti, eu quero saudar a Unicamp, onde me formei como médico na graduação. Estão aqui vários professores da USP, está aqui o professor Fábio Jatene, grande cirurgião e filho do ex-ministro Adib Jatene, onde eu tive a honra de fazer a minha formação como médico infectologista e depois ir trabalhar para coordenar e implantar o núcleo de medicina tropical da USP no interior de Santarém, no Pará, e também ser médico do ambulatório especializado de vacinação e do Centro de Medicina do Viajante. Quero saudar todos os meus colegas da Unicamp, sobretudo do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, onde eu fiz meu doutorado, PhD, e onde colaboro até hoje como pesquisador voluntário, colaborando com cada um deles. Hoje saúdo também as instituições onde posso contribuir para a formação de novas gerações de profissionais comprometidos com a saúde do povo brasileiro.
Quero saudar a Uninove, em nome do professor Storópolis, saudar a Mandic, em nome do professor Junqueira, e em nome dos meus alunos nessas duas instituições. Cumprimento todos os jovens que dedicam sua formação e dedicarão seu trabalho ao Sistema Brasileiro de Saúde. Não deixei de ser professor, nem quando fui deputado federal, nem agora como ministro da SRI. Não deixarei de ser professor universitário na condição de ministro da Saúde. Amanhã é 11 de março. Completam-se 5 anos amanhã desde que a OMS declarou a pandemia de Covid-19. Não fosse pela dedicação e resiliência dos trabalhadores e pesquisadores da saúde e dessas instituições de pesquisa, universidades brasileiras, a negligência deliberada do governo anterior teria nos custado ainda mais que as inesquecíveis 700 mil vidas de brasileiros. Quero agradecer à USP e à Unicamp por terem me formado, mas, sobretudo, não só as duas, mas toda a Universidade Pública Brasileira e fundações de pesquisa do SUS como a Fiocruz, por terem nos ajudado a enfrentar o período difícil da pandemia, que amanhã se completam 5 anos dele. Foi esse cenário de negação da ciência e desrespeito à vida que a minha amiga Nícia Trindade encontrou ao assumir o Ministério da Saúde em 2023. Como colega de governo, pude ver de perto o trabalho incansável da Nícia e de sua equipe para reconstruir políticas que o Brasil tomava como garantidas, mas que foram alvo do ódio deliberado no governo anterior, como o nosso programa de imunização. Nícia, o Brasil agradece a você e a sua equipe pela reconstrução do Ministério da Saúde depois de anos tão sombrios. Muito obrigado, Nícia Trindade e toda a sua equipe. Quero me dirigir também a outra mulher que, como presidenta do meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, contribuiu para que derrotássemos aqueles que planejavam um golpe no nosso país. Gleice, você foi uma das articuladoras da Frente Ampla que elegeu o presidente Lula em 2022. Sei que você terá ainda mais disposição ao diálogo com o Congresso, com os governadores e prefeitos e com toda a sociedade, no ambiente de normalidade institucional que reconstruímos após a derrota do golpe de 8 de janeiro de 2023. Sucesso, querida presidenta e agora ministra de Estado da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann. Antes de mais nada, estou aqui para agradecer. Gratidão ao presidente Lula por ter me confiado e sustentado o papel de reabilitar as relações institucionais depois do relacionamento tóxico e abusivo que o governo anterior tinha com o Congresso, com o Judiciário, com a imprensa e o conjunto da sociedade. Encerro o meu percurso como ministro das Relações Institucionais da Presidência da República no dia de hoje, como que mais tempo ficou neste cargo. Somando a minha primeira passagem pela SRI, no segundo governo do presidente Lula, e agora, a partir de 2023, são ao todo 3 anos, 4 meses e 11 dias. Muito obrigado, presidente Lula. Minha gratidão, presidente Lula, por me indicar para mais uma nova missão. Nada deixa mais feliz um médico, professor universitário, pesquisador e defensor do SUS do que ser pela segunda vez ministro da Saúde do meu país. O senhor pode contar, mais uma vez, com a lealdade e a dedicação integral até o último segundo que o senhor me honrar com essa missão de ser ministro da Saúde do nosso país. Gratidão aos meus colegas ministras e ministros, em nome do coordenador do time, ministro Rui Costa. Gratidão a cada trabalhador do Palácio do Planalto, que mantém o coração do governo aceso diante de tantas dificuldades. Gratidão aos meus 3 mosqueteiros, líderes do 3º mandato do presidente Lula, senadores Jacques Wagner, Randolfo Rodrigues, deputado José Guimarães. Em nome dos 3, quero saudar todos os parlamentares, deputados, deputadas, senadores, senadoras da base e da oposição. Gratidão aos ex-presidentes da Câmara e Senado, deputado Arthur Lira e senador Rodrigo Pacheco, e aos atuais presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Juntos conseguimos impedir o golpe de 8 de janeiro, um plano sórdido que envolvia até mesmo o assassinato do presidente e do vice-presidente escolhidos pelo povo brasileiro. Se aqueles criminosos tivessem sido bem-sucedidos, hoje o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin não estariam aqui com vida. Esse salão estaria vazio e silencioso, como nos momentos da ditadura. Mas vencemos, nós ainda estamos aqui em defesa da democracia.
Gratidão a todos e todas vocês por juntos nos ajudarem a construir a marca de concluir esses 2 anos do governo Lula, tendo a maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do governo federal desde a redemocratização. Esse desempenho ajudou o Brasil a ter a maior taxa de crescimento econômico e a menor taxa de desemprego da última década. Foi assim que realizamos, querido amigo e colega ministro Fernando Haddad, com seu apoio junto à negociação no Congresso Nacional, sob a liderança do presidente Lula, a retomada do crescimento econômico e o 3º maior ajuste fiscal do mundo entre os países emergentes, não com base na fome, não com base na miséria do povo e nem na destruição das políticas públicas, como se observa em países onde quem governa é uma direita radical, mas na estabilidade e na pujança do nosso mercado. Gratidão aos governadores e prefeitos com os quais cumpri a missão de restabelecer as relações federativas no Brasil, após um período que conflitos se sobrepuseram às demandas da população. Gratidão aos membros do Conselhão, pela sua disposição para construir agendas de consenso pelo Brasil, que deram frutos que vão desde a política para a primeira infância até o programa Acredita. Gratidão à minha equipe da Secretaria de Relações Institucionais, em nome do secretário executivo Olavo Noleto e do sempre ativo Zé Gatão, que trabalha no Palácio do Planalto desde o primeiro dia do primeiro governo do presidente Lula. Obviamente, só não trabalharam aqui quando a gente não estava no governo. Volto para o Ministério da Saúde ainda mais cheio de energia do que a primeira vez. Chego ao Ministério da Saúde com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Todos os dias vou trabalhar para buscar o maior acesso e o menor tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Não há solução mágica para um gargalo que ultrapassa décadas e se agravou com a pandemia e o descaso do governo anterior. Não se trata de uma doença aguda para a qual já existe um único remédio, ou como falamos na medicina, aquelas que nós tiramos a febre e a dor com a mão. Então aqui, ex-ministros da Saúde, quero citar nominalmente cada um deles: Barjas Negri, que ainda foi ministro da época do Fernando Henrique Cardoso, Humberto Costa, que sucedeu Barjas Negri, Saraiva Felipe, que sucedeu Humberto Costa, ministro Agenor, ministro Temporão, Ricardo Barros, Marcelo Castro, além da ministra Anísia Trindade. Todos sabemos que esse é um desafio enorme, mas o presidente Lula me ensinou a lição que aprendeu com a dona Lindu. Diante de uma dificuldade, a gente teima, vai lá e faz. Nós vamos teimar, porque não podemos ficar parados diante da dor de uma avó ou de um avô que deixa de ver o crescimento dos seus netos enquanto espera uma cirurgia de catarata. Nós vamos teimar, porque não podemos aceitar que o entregador fique sem poder fazer seu corre, sustentar sua família, porque só pode fazer um exame perto da sua casa em horário que não está por lá. Nós vamos teimar, porque é desumana a angústia e insônia de uma família inteira que aguarda para conseguir fazer uma biópsia, já que a precocidade do diagnóstico é decisiva para a chance de cura do câncer. Por isso, assumo aqui o compromisso de trazer esse desafio histórico para o centro das nossas ações, de toda a equipe e órgãos do Ministério da Saúde. Vamos entendê-lo, enfrentá-lo e vencê-lo. Essa será mais do que uma prioridade, será nossa agenda diária de trabalho e como serviço da saúde de urgência, são 24 horas por dia, de segunda a segunda, buscando reduzir o tempo de espera para quem espera o atendimento especializado no nosso país. Essa será a nossa tônica com os estados, municípios e parlamentares, que buscam ampliar de forma legítima os recursos e melhorar a assistência em seus territórios. Vamos recorrer ao conhecimento das universidades, querido ministro Arthur Quioro, que me sucedeu no Ministério da Saúde, seus hospitais universitários, centros de formação de especialistas, a IBSE, que tanto já está contribuindo. Vamos fortalecer e envolver a atenção primária em saúde. Sem sua potência na coordenação do cuidado, não se reduz o tempo de espera ao atendimento especializado. Vamos ouvir e buscar apoio do setor privado, dos seus serviços especializados e dos centros diagnósticos com capacidade ociosa. Produziremos uma resposta que envolverá toda a estrutura de saúde do nosso país. Sei que muito já foi feito sobre isso pela equipe atual do Ministério da Saúde e da ministra Anísia. Mas como um médico chamado para dar uma segunda opinião ou interconsulta,
Vamos examinar o diagnóstico com precisão e juntos avaliarmos o que mais precisa ser feito. Entre a primeira e segunda passagem pelo Ministério da Saúde, fui secretário de Saúde da cidade de São Paulo, de uma rede maior e mais complexa do que todo o sistema de saúde de Portugal, tão reconhecido na área da saúde. Assim como todos os gestores na ponta, sei que a tabela SUS, da forma como ela remunera os serviços hoje, não acabará com a peregrinação do nosso povo por atendimento médico especialista. Teremos a coragem e a ousadia necessárias para superar esse modelo da tabela SUS, enterrá-la de uma vez por todas e criar um novo modelo que garanta acesso à nossa população. Começaremos essa superação pelos procedimentos e tratamentos que mais geram tempo de espera, como as ofertas de cuidado integrado propostas pela equipe da ministra Nízia. Aproveito aqui para agradecer, em nome do secretário Berger, toda a sua equipe e também a equipe da EBSER que deram início a esse processo. Queremos um novo modelo de remuneração, que sinalize aos estados, aos municípios, às santas casas, aos serviços privados, que pagaremos mais e melhor para o atendimento especializado que aconteça no tempo correto. Uma tabela que poupe o tempo e reduza o tempo de espera hoje que acontece na área da saúde. Precisamos priorizar a redução do tempo de espera para o diagnóstico e tratamento de câncer. Temos tudo para consolidar a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer do mundo, com hospitais e serviços especializados, tanto públicos quanto privados, a exemplo do que fizemos com o sistema de transplantes, que assim foi reconhecido em 2012. Quero cumprimentar os representantes da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, aqui presentes. Quero dizer com muita clareza, em alto e bom som, aqui, OMS e OPAS, vocês têm um ministro e um presidente da República que dizem sim à OMS, a Organização Mundial de Saúde. Dizer sim à OMS é dizer sim à vacinação contra a poliomielite, um esforço mundial para a sua erradicação. E sei que muitos dos que estão aqui teriam sido afetados pela paralisia infantil se não tivesse as campanhas desde os anos 70 apoiadas pela OMS. Dizer sim à OMS é dizer sim ao Programa Mundial de Enfrentamento às Infecções Sexualmente Transmissíveis. Dizer sim à OMS é dizer sim ao Fundo de Enfrentamento às Doenças Tropicais, que ainda nos afligem como a malária. Eu tive a honra, nos anos 90, começo dos anos 2000, junto com o Dr. Marcos Lacerda, que está aqui, de desenvolver a pesquisa do protocolo de tratamento para casos graves da malária nesse período. Um avanço que mudou a realidade da doença no Brasil e no mundo, graças ao financiamento concedido pela OMS. Dizer sim ao OMS e dizer sim ao seu fundo rotatório de aquisição de medicamentos, vacinas, insumos e tecnologias. Ele torna possível várias das nossas ações de saúde até hoje, para quem exportamos produtos fabricados no Brasil, gerando emprego, renda e tecnologia aqui no Brasil para brasileiros e brasileiras. Em 2013, quando nossa gestão incorporou ao SUS a vacina contra o HPV, que protege contra o câncer de colo de útero, tivemos que enfrentar o que talvez tenha sido o primeiro movimento em redes sociais de fake news contra a vacina. Diziam de tudo, presidente, que a primeira vacina gerava sexualização precoce, que provocava infertilidade, que causava convulsões e desmaios. Só ainda não diziam que virava jacaré ou que implantava um microchip chinês. Nós teimamos e enfrentamos. E depois de 10 anos, nenhum jacaré surgiu por conta da vacina. Mas o Brasil hoje tem o maior programa público de vacinação do mundo contra um vírus que causa câncer, capaz de reduzir em 62% os óbitos por câncer de colo de útero. Nem todos sabem, e quem sabe às vezes se esquece de dizer, na época, a oferta da vacina contra o HPV foi concretizada graças a uma transferência de tecnologia de uma indústria dos Estados Unidos, que significou emprego, renda e conhecimento para o Brasil. Vice-presidente Alckmin era governador, eu era ministro da Saúde, a parceria com o Butantan. É essa base tecnológica que permitiu há algumas semanas o anúncio da vacina da dengue pelo Ministério da Saúde e o Instituto Butantan. Na política, como deputado, como ministro das Relações Institucionais, nunca tive inimigos, mas adversários. Com eles travei a boa disputa política, que é típica de uma democracia saudável. Na condição de ministro da Saúde, como médico, professor universitário,
pesquisador, defensor do SUS, terei sim um inimigo, diante do qual nunca recuarei: o negacionismo e as ideologias que desprezam a vida. Negacionistas, vocês têm as mãos sujas com o sangue de todos aqueles que partiram na pandemia de Covid-19. Esse governo não permitirá que a perversidade de vocês gere indiferença e desprezo à vida das nossas crianças e das famílias brasileiras. Não permitiremos que discursos irresponsáveis e mentiras, por vezes propagados de maneira criminosa, nos impeçam de proteger a vida e o futuro das nossas famílias. Nós vamos impulsionar um amplo movimento nacional pela vacinação e defesa da vida, que consolidará o Brasil como o mais amplo e diverso programa público de vacinação do mundo. Queremos chamar de volta todos aqueles que se mobilizaram durante a Covid para defender a vida das nossas crianças, dos idosos e famílias por meio da vacinação. Irei a cada canto desse país com esse propósito, na imprensa, nas igrejas, em todas as manifestações religiosas, nas torcidas uniformizadas, que querido Adilson Monteiro Alves, nosso conselheiro aqui da democracia corintiana, em todas as empresas, querida Luísa Trajano, nossa grande defensora da vacina. A pandemia de Covid-19 é um custo muito alto, nos apontou os caminhos para enfrentar possíveis surtos e endemias. Não há truque mágico, só se enfrenta o problema de saúde pública à luz da ciência. Isso significa ter profissionais mobilizados e bem orientados, estabelecer a mensagem correta para a mobilização das famílias e das comunidades, unir esforços ao invés de alimentar conflitos políticos entre a União, os estados e municípios. Essa é a nossa diretriz nas ações contra a dengue, porque o mosquito não é do prefeito, do governador, nem do presidente da República. Ele está dentro das casas das pessoas e em seus locais de trabalho. Somente seremos bem-sucedidos em reduzir os focos do mosquito, a transmissão da doença e os casos graves e óbitos, se trabalharmos juntos. Outro aprendizado, querido ministro Temporão, queridas Mariângela Simão e Cristiana Toscano, é que precisamos ter uma política permanente de Estado, com novas estruturas e instituições, para enfrentarmos outras epidemias que poderão vir e as nossas endemias como malária, a tuberculose, a hanseníase e as hepatites. Por fim, quero falar de 3 aspectos. O primeiro é que sabemos o quanto a realidade demográfica mudou. O modo de trabalhar e se divertir mudaram, e com eles tudo o que impacta na nossa saúde. Cada vez mais precisamos nos reorganizar para oferecer cuidados a quem mais precisa, de uma maneira que atenda às suas especificidades, da primeira infância aos idosos. Precisamos criar modelos de cuidado capazes de promover a saúde integral das mulheres, da população negra, população indígena, das pessoas com deficiência, da saúde mental, das pessoas que vivem com HIV, da população em situação de rua, do povo do campo e dos povos da floresta, dos neurodivergentes, das doenças raras. Em segundo lugar, sabemos que não vamos conseguir levar a saúde brasileira à qualidade e agilidade que desejamos sem trabalhadores e trabalhadoras qualificados e valorizados. Sem aqueles que defendem o SUS, seja nos espaços de controle social, seja na sociedade civil organizada. Quero afirmar a todas as entidades médicas aqui presentes de todas as profissões e carreiras da saúde. No que se refere à formação profissional, esse Ministério da Saúde estará mais focado na qualidade do que na quantidade. Estarei junto ao meu colega Camilo Santana, do MEC, nesta batalha. O último ponto é que esse ministério será cada vez mais o Ministério da Saúde e não o da doença. Ter saúde de qualidade é estar ao lado de todas as políticas que estimulem a nossa população, que incorporem em sua rotina hábitos que promovam a saúde e a vida, para construir um Brasil cada vez mais saudável e feliz. É esta moldura: ampliar o atendimento e reduzir o tempo de espera para o atendimento especializado, defender a ciência e a vida, promover um Brasil mais saudável e valorizar quem trabalha e defende a saúde, que minha equipe e eu devotaremos todos os nossos esforços. É por eles, sob a inspiração e liderança do presidente Lula, que reassumo o Ministério da Saúde do Brasil. Vamos construir um Brasil mais saudável e feliz para todas as brasileiras e brasileiros. Viva a ciência, viva o SUS e viva o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente Lula.